Começa agora Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fra Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da autonomia em diferentes idades. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão. E se você estiver na região onde reside a nossa convidada, pegue o seu vinho também. Porque o nosso bate-papo de hoje é com uma convidada muito especial, que está aqui na região serrana do Rio Grande do Sul, a psicóloga e coordenadora dos cursos de graduação de psicologia do grupo Uniftec. É a nossa querida Débora Friso. Seja muito bem-vinda, Débora. Oi, Cris. Muito prazer estar aqui, um privilégio estar aqui nesse programa, conversando contigo, com as meninas aí sobre infância, crianças, famílias, tema que nós adoramos. Então, muito bom estar aqui. E te reencontrar depois de tantos anos, né? Isso mesmo, Débora. A gente se acompanha pelas redes sociais, né? É tão gostoso, mas assim, tem um momento mais de um bate-papo mais aprofundado sobre um tema que nos interessa as famílias, que é o desenvolvimento da autonomia das crianças e dos jovens. Então, é realmente um privilégio estar aqui contigo, viu? Muito eu obrigada. Gosto muito, né, Cris, de falar isso como professora, como psicóloga, como mãe também, que sou de um adolescente, né? Então, esse tema da autonomia, ele é um tema que está sempre no meu radar, né? E eu acho que a gente precisa falar dele, porque ele deve estar no radar de todos nós que lidamos com crianças e adolescentes. Exatamente. E no momento agora em que a gente tem questionado práticas educativas parentais, a gente percebe, assim, pais e mães muito perdidos, sem saber exatamente como conduzir, e muitas vezes até, assim, deixando de lado, negligenciando esse aspecto da autonomia que é fundamental para o amadurecimento. Mas eu quero te ouvir, Débora. Vamos começar. Aí, Qual é a Cris, importância? Qual é a importância do desenvolvimento né? da autonomia? Vamos falar disso. Vamos falar. Então, eu vou começar de trás para frente. Eu sou professora universitária, né? Não só do curso de psicologia, mas de todos os cursos. E eu encontro aqui na sala de aula os alunos saindo da adolescência, quase adultos, ou mesmo adultos, né? Com 40, 50 anos, e muito pouco autônomos, muito pouco autônomos. Então, nós que trabalhamos com ensino superior, desenvolvemos carreiras, empregabilidade, toda essa coisa, a gente fala muito da autonomia diante do projeto de vida, de uma carreira profissional. E essa palavra parece que eu estou falando mandarim, né? Com eles. Porque... E aí, meu Deus, mas onde está a autonomia dessas pessoas? E aí, cada vez mais, eu me deparo com a importância de entender e falar para todo mundo, né, Cris, que essa autonomia não cai do céu, não nasce com a gente. E que um adulto sem autonomia, ele vai ter uma vida muito esforçosa, muito difícil nos tempos atuais. Então, por onde que a gente tem que ir? Nós precisamos falar com as pessoas que cuidam das crianças, né? Sejam eles quem forem os cuidadores, pais, familiares, professoras, tias, enfim. Porque a autonomia, ela tem... né, Cris? A gente sabe uma característica fundamental para a pessoa viver bem, para ela dar conta da vida e cada vez mais dessa vida complexa, dessa vida louca que a gente vive, ainda mais no mundo pós-pandêmico. Em cada idade, todos nós somos exigidos para a emissão de comportamentos autônomos e nós precisamos preparar as crianças para isso, precisamos ensinar a autonomia, né? Ou tudo bem que a gente não ensine, mas pelo menos que a gente não atrapalhe, né? O bebê em marcha do Winnicott, né? Então, por isso que eu gosto muito de falar, porque a autonomia, eu vejo ela como uma ferramenta que nós, humanos, temos para lidar com o mundo, seja qual for o mundo. E quando uma pessoa, um jovem ou uma criança, né, tem aqueles comportamentos que nós chamamos autônomos, eu entendo que ela vai sofrer mais diante das demandas, das adversidades, ela vai conseguir ter uma vida mais protagonista, né? Então, para mim, a autonomia assim, é um dos pilares de uma vida saudável, em todas as idades.
Quer perguntar, Fran, sobre essas diferentes idades? Pode falar, Cris. Não, porque é isso, né, Débora? Eu estava te ouvindo e pensando assim, nós, claro, mantemos algum nível de dependência ao longo de toda a vida. Nós somos seres sociais, seres do gregários, né? Do encontro. Então, em algum nível, sempre precisaremos de alguém ali para nos apoiar em alguma competência não desenvolvida, mas o amadurecimento sugere, sim, uma ampliação da autonomia. O que é amadurecer, né? Se não ir conquistando cada vez mais competências que nos levam à autonomia. E veja, e claro, nós nascemos, né, Cris? Sabemos bem, né? E quem cuida dos bebês sabe bem, com uma dependência, uma fragilidade, uma dependência muito grande do nosso cuidador, né? Das nossas figuras, que nós poderíamos chamar aqui figuras de apego, figuras de cuidado, enfim. Então, o nosso ponto de partida é uma dependência. E ela precisa ir sendo desconstruída e no lugar dela precisa ser aprendida, é isso que eu chamo de autonomia. Então, eu acho que é legal definir, tá? Mas como é que é, então, uma criança autônoma, né? O que é um jovem autônomo? Poderíamos encontrar várias definições, mas eu penso que a gente poderia sintetizar de maneira ateórica. Uma criança, um jovem, um adulto autônomo é aquele que consegue fazer escolhas, tomar decisões e emitir comportamentos de forma independente. E consegue lidar com as consequências do seu comportamento, sem necessariamente depender de alguém que lhe dê a direção. Ele vai estar com outras pessoas para dividir a vida, mas não para pedir o que fazer da vida. Eu acho que fica bem essa definição, né? Então, isso vai ser adaptado à cada idade da vida, né? E o que eu vejo hoje, Cris, e por isso que eu gostei de falar disso, são famílias, e acho que a pandemia daí piorou o negócio muito, né? Com uma certa dificuldade, cuidadores, sejam eles quem for, uma certa dificuldade de permitir a construção e de apoiar a construção da autonomia dos seus filhos, das nossas crianças, né? E aquela superproteção, que tem vários nomes, inclusive amor, mas que acaba impedindo a autonomia. E muitas vezes, quando a criança, apesar disso, consegue, ou o jovem consegue se desenvolver autonomamente, ele se sente quase constrangido, culpado ou errado de tomar decisões. Débora, agora te ouvindo, né, já me remeteu aqui a nossa próxima pergunta, né, que seriam quais os impactos, né, dessa autonomia nas diferentes fases, né, do ciclo da vida. Então, eu acho que, assim, uma criança que consegue, respeitadas as suas características de idade, desenvolvimento orgânico, enfim, consegue ir desenvolvendo a autonomia, ela vai se sentindo mais segura, mais forte, mais apta para lidar com a vida, né? Então, um monte de palavras que a gente usa, autoestima, autoconfiança, tudo isso, eu vejo que são decorrentes dessa construção da autonomia, né? Aquela coisa de permitir que a criança faça algumas escolhas, que a criança se comporte, né, Cris? Eu trabalho nessa linha comportamental. Então, que a criança imita comportamentos, claro, dentro de certos limites, não vamos deixar a criança pendurar na sacada, mas que a criança possa cada vez mais ampliar o espaço no mundo onde ela age, de acordo com as suas escolhas. E aí, Cris, agora eu fico pensando, né? Talvez pais que estejam me escutando pensem assim, meu Deus, mas então eu vou deixar a criança livre e solta, como a gente diz. Autonomia e de regras. Mas é dentro dos limites e regras, existe um espaço que a criança possa escolher, que a criança não precise depender em excesso das ordens, dos mandos, dos desejos, das vontades dos adultos, né? Tem aquela frase que é célebre, né? Que tá
qual é a educadora que tem essa frase, Débora? Talvez tu vá lembrar, me ajuda a lembrar. Que é, não faça por uma criança o que ela é capaz de fazer sozinha. Montessori. Montessori? É, né? É Montessori, Isso. né? Então, Isso. quando a gente permite à criança pequenininha que ela vá fazendo aquilo que ela tem condições de fazer, a gente está aí permitindo o princípio da autonomia, né? Isso, e acho que o impacto, agora me vem um exemplo, né? O impacto é uma criança que vai se desenvolvendo autonomia, ela vai se sentindo capaz, se sentindo capaz. E isso me mobiliza muito, Cris, porque eu encontro daí as criaturas, né, como eu digo, As criaturas. na faculdade com alunos, e eles têm um senso de incapacidade, né, que nós poderíamos chamar de vários nomes, mas um senso, um medo de errar, né? Então eu digo para as minhas alunas aqui de psico, gurias, vamos lá fazer uma palestra numa empresa. Nem pensaram, já dizem não. Ah, não sei, não consigo, tenho medo. Enfim, uma tripa de desculpas, né, de argumentos. Então, um senso de incapacidade, um medo de errar, uma hesitação diante da vida. Isso é o resultado da falta do desenvolvimento dessa autonomia, né? E aí me veio agora um exemplo, imagina, eu vejo, então vamos lá, a mãe que vai buscar o seu filho na escola, né? A criança sai da escola ali para a escola, primeira série, no portão da escola, a mãe pega a mochila e carrega para a criança. Por que tá carregando a mochila? Ai, coitadinho, né? Tá saindo da escola, tá cansado. Não, a mochila dele, deixa ele carregar. Mas ele carrega torto, não importa. Ele vai estragar a alça da mochila do jeito que ele carrega. Não importa. Deixa ele se sentir capaz de carregar a própria mochila. Ou a criança quer descascar uma fruta. Tá aprendendo a descascar uma fruta. Não vou deixar porque ele vai se cortar. Deixa eu cortar o dedo. Ah, daí a senhora está dizendo que tem que cortar o dedo? Sim, dificilmente ele vai cortar o dedo fora, né? Mas se ele se machucar um pouco, não vai acontecer nada, né? A criança, né, que está aprendendo a comer sozinha, mas aí ela vai sujar a cadeirinha, a mesa, a toalha. Aí colocou essa toalha nova para quê? Para a criança, né? Ou a criança vai para aquele célebre exemplo, né? A criança vai na pracinha, no parquinho, no playground, e aí o adulto diz, cuidado, não te suja. Aí acabou com a criança. Então, são dezenas de exemplos diários que nós falamos e fazemos com as crianças, que fazemos por amor, por cuidado, por zelo, óbvio. Mas que a gente precisaria ter um olhar mais atento, né, Cris? Meu Deus, isso aí tu tá desenvolvendo uma criança assim, esse senso de capacidade, né? E com medo de errar, com medo de se sujar, com medo de viver, com medo de se cortar. Isso é a falta da autonomia. Débora, agora quando tu falaste, né, do descascar as frutas, não é só no descascar, a gente vê também muitas crianças nessa fase de introdução da alimentação complementar, que os pais decidem, inclusive, o que a criança vai comer e quanto ela vai comer. E quanto isso, né, tem repercussões lá na vida adulta, né, com excesso de peso, comportamento alimentar, e a gente vendo, né, tantas doenças aí de comportamento alimentar surgindo e cada vez mais precoce. Né, acho que pode ser ela não consegue olhar, nem né? sentir fome e nem perceber a saciedade, Não. porque o controle é muito grande, ela não desenvolve autonomia. Isso, então, e aí eu acho que é bem legal a gente falar que essa autonomia é tão importante para construir um adulto forte, saudável, ela tem como principal inimigo, né? Eu sei que a gente não deve falar muito categoricamente, mas eu falo, Cris, né? Porque eu acho bem importante, assim, a superproteção, né? A superproteção. Pais superprotetores e supercontroladores. E esse funcionamento com a pandemia piorou, né? Então, a superproteção e o supercontrole. E aí, isso para a criança é péssimo. Quando chegar na adolescência, daí a vida familiar vira um inferno, né? E aí é claro que esse adolescente vai ter dificuldades. Aí a adolescência vai ser pior do que ela já é na natureza, né? Já é uma dureza. Já é uma dureza, né? E aí, Cris, olha só, vou contar até uma historinha. Eu tenho um filho de 17 anos, né? Criado, aqui a gente tem uma linguagem, né? Aqui no Rio Grande do Sul, campo afora. Não sei se é meio da fronteira, que na Serra não tem muito campo, mas a gente diz, criei campo afora, assim, muito solto, muito livre, com muita autonomia. Se manda, ele se manda, como diz, né? Como me dizem.
E eu sempre entendi que isso era o melhor jeito de educar ele, e eu confio muito nele, né? E agora, como adolescente, como é bom poder confiar num filho adolescente, né, Cris? Uhum. E esse fim de semana até eu postei, te marquei, né, Cris? Ele foi para um evento, assim, que eu até fiquei meio, como eu digo, loqueando, né? Um evento com os colegas, se hospedou na capital, foi sozinho, num festival de rap. Eu disse, meu Deus, entregar na mão de Deus e vai. A mãe fica com medo. A mãe fica com medo, né, Débora? Vamos admitir que tem um medo aí. Eu fiquei, ó, eu Tá. me considero uma mãe assim, né? Uma mãe bem. Fiquei com medo. Uhum. Mas aí eu pensei, né? Mas ele é tão autônomo e ele é super autoconfiante, né? Ele vai se virar. E não vai se meter em rascada. E aí, na segunda-feira, quando ele voltou, ele me falou uma frase que eu achei assim, eu senti vontade de chorar de feliz. Ele me disse, mãe, foi melhor do que eu imaginava. E eu me senti tão adulto. Mas ele falou aquilo não com peso, com orgulho de ser adulto, né? Isso é o suprassumo que nós queremos para uma pessoa, que ela seja um adulto que se orgulhe de ser adulto, né? Uhum. Isso mesmo. Então, acho que quando a gente desenvolve, ajuda a criança, suporta, né, a autonomia, a gente está construindo uma pessoa forte. As pessoas precisam ser fortes, né, Cris? E o suportar, eu gosto muito desse verbo, né? Os adultos, as mães, os cuidadores precisam suportar essa autonomia, né, gurias? E o suportar é ajudar, não atrapalhar e se aguentar com as suas coisas, né? Meu Deus, mas ele tá sujando a minha sala. Aguenta. Amplia a sua tolerância. Amplia a tolerância. Isso. Exatamente. E é muito interessante, né, Débora? Porque tu fala do teu filho que é um adolescente, né? Mas o que acontece durante a adolescência? Ele vai experimentando a vida adulta. Então, ele vai lá, se afasta um pouquinho, experimenta, se testa, dá certo, e ele retorna, dá uma notícia para a mãe, diz como se sentiu. Tem alguém que escuta, tem um porto também para retornar. E daí, assim, em pequenas doses, ele vai conhecendo o universo adulto, né? E aí, Cris, nesse momento que ele me disse isso, eu estou contando esse exemplo, né, para cada um pensar nos seus exemplos. Que ele me disse, eu me senti adulto. Eu disse para ele, meu Deus, que coisa boa isso, né? Eu não falei uma frase do tipo, tu não sentiu saudades da mãe? Tu não ficou com vontade de estar aqui com a mãe, em casa, com a família, sei lá, essas besteiras que as mães falam às vezes, né? Não sentiu falta da mãe? Não, ele não tem que sentir minha falta, né? Ele tem que ficar feliz que ele está lá sozinho e se sentindo seguro, né? Uhum. Então, acho que a gente precisa ficar atento, né? E essa construção da autonomia ou impedir o desenvolvimento da autonomia não são em grandes eventos diários, né, Cris? O desenvolvimento, a gente sabe, ele não acontece em grandes eventos diários, ele acontece ali, nas horinhas do cotidiano, né? Uhum. Isso mesmo. E como é importante os adultos prestarem atenção no banho, na alimentação, nas horas de lazer, ou quando não se está fazendo nada, assim. Será que eu preciso ir lá e meter o bico no que a criança está fazendo, né? Deixa a criança em paz. Sabe aquela coisa de deixa a criança em paz? Nas minhas aulas de desenvolvimento, Cris, até eu acho que quando eu falo do Winnicott, eu criei uma metáfora que é a hora do mobile. Mas deixa a criança em paz um pouco, né? Não vai lá ver se está bem, se ela precisa de uma coisa, não vai lá fazer bibibi, bababá. Deixa o bebê faceiro, olhando, né? Ajeitando todas aquelas coisas, né? Isso. O bebê precisa desse tempo de contemplação, que é um tempo, né, que ele está ali calmo e que ele está usufruindo daquela experiência consigo mesmo, né? Ampliando também o seu olhar sobre o mundo e elaborando o que ele acabou de viver, né? E, de fato, a gente tem uma tendência a manter o bebê sempre em estado excitado de interação enquanto ele está acordado. E daí ele não desenvolve essa capacidade de permanecer só, de estar só, né? E de contemplar. E daí depois a gente tem uma criança... faz parte da autonomia, né? Faz parte da autonomia, estar bem consigo mesmo, né? E daí depois é uma criança que fica assim, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Mas já... né? E tem um outro ponto, Débora, que eu acho que é tão importante, que muitas vezes a gente ignora, viu? Que é assim, ó, a criança pequena, principalmente até os 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, ela precisa muito de sentir que ela pertence ao grupo familiar.
que ela faz parte daquele grupo. Então, assim, o olhar do pai e da mãe, né? O olhar das pessoas que compõem aquele grupo familiar, do vô, da avó, do tio, da tia, e são olhares muito importantes para ela. Depois dos 7 anos, o olhar do professor, da professora também passa a ser importante e, assim, progressivamente, cada vez num círculo mais amplo de relacionamento. Mas no começo, até os 7 anos... as pessoas ali mais próximas da família são muito importantes. E a criança, ela quer se sentir útil para a família. Ela quer colaborar. Meu pequeno tem 4 anos, o Matias, né? Acabou de completar 4 anos. Ele sempre que eu tô na cozinha, ele chega e diz, mamãe, eu posso te ajudar. E eu vivi isso com os meus 3 filhos. Nessa idade... Até os 7 anos, eles querem ajudar, eles querem colaborar, eles querem contribuir, porque isso compõe um senso de pertencimento àquele grupo familiar, sentir-se útil. E muitas vezes a gente vai ceifando justamente isso que é uma necessidade infantil e que é a semente para a autonomia também. Né? Isso, e esse senso, eu acho que junto com esse senso de pertencimento vem esse senso de ser capaz, né? Aquilo que a gente chama de autoconfiança, autoeficácia, enfim, vários nomes técnicos, né? E o quanto nós adultos estamos mostrando e ensinando para a criança que ela é capaz ou que ela não é, ou que ela precisa sempre que alguém faça as coisas por ela. Então, é óbvio, uma criança pequena, né? Vamos juntar o brinquedo aqui na confusão, no final da brincadeira. Ela demora, ela vai juntar, vai mais espalhar do que juntar, mas deixa ela, né? E aí, claro, a gente sabe, né? Nas demandas da vida, vou eu fazer ali que vai mais rápido, já resolve o problema da bagunça. Então, deixar a criança experienciar situações que ela se sinta capaz de dar conta de arrumar a bagunça da sala, de cortar uma banana, de esfregar os pés com sabonete no banho, de levantar do chão quando caiu na roda lá na pracinha. Ela só vai aprender que ela é capaz fazendo. Isso é autonomia, né? Débora, assim, tô aprendendo muito ouvindo vocês aqui hoje, né? Um assunto muito interessante para todas as famílias. E a gente tá, assim, quase indo pro final de tudo, né? Então, assim, queria te ouvir um pouquinho antes da gente passar pro encerramento sobre os fatores de risco e de proteção para esse desenvolvimento. Tá. Então, assim, fatores de risco para o desenvolvimento da autonomia, né? Então, isso aqui já dá assunto para um outro programa. Adultos muito superprotetores, né? Então, assim, vamos ligar. Sabe que eu sou um adulto, seja pai, mãe, tio, Dinda, quem for, muito protetor, que sufoca a criança em todas as suas iniciativas diárias, seja de arrumar a sala ou lavar o pé sozinha no banho. Então, adultos superprotetores e controladores são um fator de risco para a autonomia. E, por outro lado, adultos que também, por sua vez, têm um senso de autoeficácia, uma autoconfiança forte, são adultos que vão promover isso na criança, né? E aí, eu gostaria, já que estamos terminando, né, Cris? Sempre me perguntam, como professora de desenvolvimento, mas o que é uma boa mãe? É uma mãe feliz. É uma mãe que cuida de maneira autônoma da sua vida. Porque ela vai modelar isso no seu filho, né? Então, eu acho que essa é uma mensagem importante, assim. Nós precisamos ser adultos que suportem a autonomia crescente das crianças. E, para isso, a gente tem que ser um adulto que cuida bem da sua própria vida, né? E eu não faço a vida do meu filho 100% da minha vida. Ou melhor, a minha vida não é a vida do meu filho. Ótimo. É isso mesmo, Débora. E a gente já fala de fator de proteção aí, né, Débora? Então, assim, o adulto que é o cuidador dessa criança, sentir que tem uma vida que vale a pena, sentir que se realiza cotidianamente, ou buscar essa direção, caso não esteja vivendo dessa forma nesse momento, né? Aí a gente protege. Que na vida desse adulto, né, a criança não seja o todo da vida, né, Cris? Isso. Então, acho que isso é um fator que ajuda a criança a respirar e a viver de maneira autônoma. Agora, se aquela criança é a minha vida, aí eu não vou suportar a autonomia dela, em todos os sentidos, né? E tu sabes, Débora, que eu acho que tem um ponto aí que é assim, nós sabemos
O bebê nasce em extrema dependência, né? A gente chama de uma dependência absoluta. Então, se espera que os adultos ali que cuidam desse bebê estejam um tanto devotados a ele nesse começo, né? Estejam Isso. identificados com esse bebê, estejam ali atentos, responsivos ao bebê, 100% responsivos. para traduzir o bebê, vivos ali naquela relação. Só que nós temos que viver o que eu chamo de um arrefecimento disso, né? Que o Winnicott chamou de preocupação materna primária. Ok que ela se estabeleça, é ótimo que se estabeleça. Sim. No final da gestação, nas primeiras semanas e meses do bebê. Mas e depois? Eu tenho que acompanhar isso aí. A preocupação parental precisa estar em consonância com o processo de amadurecimento da criança, né? Pois é, porque aí, vamos pegar uma criança de 2 anos. Ela vai dando sinais que ela precisa sair do colo, né? Uhum. Ela precisa sair desse casulo de amor absoluto que fortaleceu ela. E aí nós adultos temos que estar atentos. Ela não precisa mais disso. Agora, ela precisa de outra coisa. Ótimo. E isso que constrói a autonomia, né? Uhum, isso mesmo. Uma atenção e um acompanhamento ao processo de amadurecimento das crianças, né? Filhos. E entender que isso é bom. Tem uma frase, Cris, gurias, que eu tenho pavor de ouvir das mães. Quando diz assim, as mães pegam... isso aqui, né? Várias podem se identificar. Pega uma foto no albinho, assim, ai, que pena que cresceu. Né? E às vezes eu ouço umas amigas minhas falando isso, eu digo, não fala isso, né? Porque tu tá dizendo que agora que ele cresceu, que ele é autônomo e independente, eu tô triste. Isso aí faz mal pra criança, né? Claro. Tem que dizer que bom que ele cresceu, que bom que ele cresceu. Cada fase é tão bonita. Tão é lindo de ver. Eu tenho uma recomendação para quem tem esse pesar. Posso dar a recomendação, Débora? Fala. Será, Cris? Tem outro bebê? Tenha vários. Tenha 2, vários, tenha né? 3, e você sempre vai ter um bebê. Deixa as crianças crescer e tenha um novo bebê. A mãe de 3, né, Débora? Que bem. Eu só tenho umas. Eu tô curtindo tanto a adolescência. Nossa, eu nunca pensei que eu ia sentir tanto orgulho de ter um filho adolescente, né? Porque a gente ouve horrores. Mas, de novo, né, Cris, acho que isso é legal também dizer. Uma adolescência relativamente tranquila, autônoma, em paz, minimamente em paz, ela é construída na infância, né? Ela não cai do céu. Isso. Ótimo. É bem isso. A gente tem que ir construindo a autonomia do indivíduo, da pessoa, desde o seu nascimento. E assim progressivamente. Isso. Débora, bom demais te ouvir hoje. Teremos que marcar outros, né? Com certeza. Sim, vamos fazer outros. Nós vamos agendar outros. E eu gosto muito de fazer essas coisas, porque nós que estudamos a psicologia científica, né, Cris, a gente tem a ética de traduzir esse conhecimento para todo mundo nos escutar. Porque se a gente não faz isso, outras coisas vão ocupar esse espaço, né? É isso mesmo, Débora. E esse é o nosso objetivo aqui do nosso podcast. É levar o conhecimento científico para todos e todas. Débora, muito bom. Muito, muito, muito obrigada pela tua participação. Agradeço demais. Foi uma delícia te ouvir. Eu também gostei muito bom. Demais. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_jbenedetti e o do mestrado é @mestradoprofmi. O meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima. Obrigada, Débora, e até a próxima. Um abraço, gurias. Beijo a todos.